Olá! Esse negócio pulou pra cá, não sei pegar. Hello everyone! Hoje é véspera de feriado. Hoje é sextos! Sexto! Thank God it's Friday! This is all it takes. One kiss is all it takes to fall in love with me. Aê! Bom, estamos aqui nesta véspera de feriado, sim! Véspera de feriado, sim! Porque é feriado, mas a gente tá vivo! É, não é? É lógico que é! Então, nós teremos live mesmo sendo véspera de feriado, mesmo vocês querendo muito ir pra balada, ir pro barzinho, ir pra rua, ir pra chuva, pra fazenda, pra casinha de sapê, mesmo vocês querendo estar everywhere, vocês querendo estar out, mesmo assim nós teremos live! Abemos a live! Abemos live! Então não me venha com desculpa. Hashtag chega de desculpas. Eu prometo a vocês que a live hoje ela vai ser um pouquinho mais curta do que o normal. Vamos fazer uma live um pouquinho mais curta, tá? Pra poder liberar vocês aí, pra arrumarem o cabelo, não é verdade? Pra poder... Eu já fiz aqui, já fui no salão hoje, já fiz no meu permanente, já fiz a minha escova de chocolate, já fiz as minhas luzes, como meu pai fala, ele fala mise en plie, o meu mise en plie. Então já tô aqui todo preparado. Olha o Renan Bruno, sempre te acompanhando aqui da Inglaterra. Aê, Renan, que bom, Renan. Muito bom saber disso. Que horas são na Inglaterra aí, Renan? Fala pra gente que horas é exatamente na Inglaterra. Você tá em Londres mesmo? Fala pra gente que horas são aí na Inglaterra. Enquanto aqui a gente vai getting shit done, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui, o mapa mental da live de hoje. Mapa mental todo colorido, bonito, cheio de anotação. Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é como eu faço pra gostar de inglês. Bruno, eu não gosto de inglês, mas eu queria gostar de inglês. Como é que eu faço pra gostar de inglês, né? Inclusive, em homenagem a esse assunto, que é um assunto tão legal a gente falar, de como a gente consegue gostar de inglês, eu estou aqui com a camiseta do Doutor Estranho. Não sei se vocês conhecem o Doutor Estranho. Ele é um dos super-heróis aí do universo da Marvel Comics. E o Doutor Estranho, ele é extremamente inteligente. Ele utiliza a inteligência dele de uma maneira muito sarcástica, muito irônica. E ele é um cara muito sagaz. E por essa razão, eu sou fã do Doutor Estranho. Ele é o meu super-herói predileto desse universo da Marvel, é o Doutor Estranho. E sem falar que esse ator aqui, que é o Benedict Cumberbatch, ele, que por sinal, se eu não estou enganado, é inglês, viu, Renan, que está aí na Inglaterra. O Benedict, ele é um cara que faz um papel na televisão de um dos personagens mais importantes na história da minha vida, que é inclusive um assunto que nós vamos falar hoje. Ele interpreta na televisão o detetive mais famoso da história da literatura,
Sherlock Holmes, numa série da BBC chamada Sherlock, que é incrivelmente bem produzida, simplesmente sensacional, com as histórias do Sherlock Holmes adaptadas ao mundo de hoje. Então, o Sherlock Holmes ele se utiliza da tecnologia da internet, do celular, para poder desvendar os casos. Olha, lá em Londres são exatamente 11h34, estou fazendo a correção aqui, tá? 11h34, estamos em uma cidade chamada Welwyn Garden City, apenas 20 minutos de Londres. Tem alguma dica de rotina de estudo? Olha, tenho. Hoje as dicas de rotina vão ser muito legais, viu, Renan? Porque eu vou falar sobre como a gente faz para ter prazer com a coisa. Hoje a gente vai falar sobre como eu faço para gostar de inglês. E você ter uma rotina que, de uma certa forma, traga para você prazer é essencial para você poder aproveitar. Então, fazer uma rotina de estudo que seja prazerosa, seja gostosa, né, divertida, uma rotina de estudo que faça com que você tenha prazer de estudar, a gente vai falar sobre isso hoje também, vai te ajudar a criar um ânimo melhor, uma motivação melhor para você estudar inglês, tá? Então, pode ficar tranquilo que hoje a gente vai falar bastante sobre isso, tá, Renan? Vamos falar sobre isso, tá? Ontem, especificamente, eu falei como achar tempo para estudar inglês. Essa live tá lá no Facebook, se você quiser dar uma olhada, tá? Então, lá eu falo sobre técnicas para você achar tempo, arrumar tempo ou multiplicar o teu tempo para você conseguir estudar inglês em momentos que você talvez achasse que você não conseguiria estudar. Então, também é importante você dar uma olhadinha nessa live. Hoje a gente vai falar sobre como eu faço para gostar de inglês. Tá? E vamos começar logo, porque senão eu não cumpro a minha promessa com vocês de largar vocês um pouco mais cedo hoje, tá? Bruno, mais cedo que horas? Bruno, mais cedo que horas? Vamos fazer o seguinte, eu prometo pra vocês que daqui a meia hora a gente finaliza a live, tá? Então, hoje, olha, são 7h36, então, um pouquinho mais, tá? 8h10, beleza? 8h10 a gente finaliza a nossa live de hoje, tá bom? Então, 40 minutinhos, hoje ela vai ser bem rápida, bem sucinta, bem direta, com dicas muito importantes para você começar a ter prazer em estudar inglês. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: não chame o estudo de estudo. Sabe por quê? A gente sempre teve na nossa mente que estudar alguma coisa é algo muito maçante, é algo muito chato, é algo muito pesado. Então, sempre que a gente fala em estudar, vem à nossa mente a gente sentado em algum lugar, fazendo um esforço muito grande para assimilar alguma coisa que nem sempre é algo que a gente gosta muito, mas que de alguma maneira a gente acredita que a gente precisa assimilar aquilo. Então, é muito ruim esse nome. Normalmente as pessoas associam esse nome estudo a alguma coisa muito, muito estafante. Então, a gente vai mudar o nome disso. E eu vou explicar por que a gente vai fazer isso. Tem um cara que eu não sei se vocês conhecem, é um cara que eu admiro muito, e ele gosta mais de ser chamado de professor de criatividade, apesar dele ter uma série de funções, ele ser comediante, ele ser apresentador, apesar dele ser meio que cientista, meio que empresário, meio que um monte de coisa. O Murilo Gun, ele gosta mesmo de ser conhecido como um educador de criatividade. O Murilo Gun, ele tem uma teoria muito legal que inclusive eu comentei em alguma outra live aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, que o nome que a gente dá para as coisas muitas vezes faz com que esse nome carregue o significado que aquela coisa tem. E o Murilo Gun dá o exemplo da zona de conforto. Quando você fala zona de conforto, vamos supor que você não saiba exatamente o que é uma zona de conforto. Quando você fala zona de conforto, dá a impressão de ser alguma coisa gostosa. Porque normalmente conforto é algo positivo, é algo bom. Então quando você fala zona de conforto, normalmente você está falando de alguma coisa boa, de alguma coisa positiva, né? E quando você fala que você não está na zona de conforto, você está na outra zona. Então se você não está na zona de conforto, você está na zona de
desconforto, exatamente. Então, quando você não sabe o que é uma coisa e o que é a outra, eu chego pra você e falo assim, olha, você quer estar na zona de conforto ou você quer estar na zona de desconforto? Se você não sabe o que é uma coisa e o que é a outra, você não vai nem pensar duas vezes. Você vai chegar e vai falar assim, é lógico que eu quero estar na zona de conforto, não quero estar na zona de desconforto. Então, o nome que você dá pra uma coisa, ele carrega um significado com aquilo. E se eu mudasse o nome, por exemplo, em vez de zona de conforto, eu chamasse de zona de estagnação. Por quê? Porque a zona de estagnação, a zona de conforto, ela é justamente o local que você se encontra quando não há aprendizagem. Toda vez que você aprendeu alguma coisa na vida, você precisou sair dessa zona de conforto. Você precisou entrar nessa zona de desconforto. Ou, como a gente pode mudar e chamar de zona de evolução. Aí eu pergunto pra você, você quer estar na zona de estagnação ou você quer estar na zona de evolução? Olha só, eu não mudei o que essas coisas são. Eu só mudei o nome que eu dei pra elas. No caso da zona de conforto, eu passei a chamar ela de zona de estagnação. E na caso da zona de desconforto, eu passei a chamar ela de zona de evolução. E aí eu pergunto pra você, você prefere estar na zona de estagnação ou de evolução? Você não vai pensar duas vezes, você vai querer ir pra zona de evolução. Então, viu só? Como às vezes só mudando o nome da coisa, a gente já consegue dar um outro ar, uma outra vibe para aquela coisa. Então, chamar de estudo nem sempre é uma boa alternativa. Para isso, eu vou dar uma exploração dessa primeira dica. Você não vai chamar de estudar, você vai chamar de explorar. Então, você, para gostar de inglês, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de falar que você vai estudar inglês. Você não vai estudar inglês, você vai explorar o inglês. Tá bom, Bruno, já entendi que o nome é importante e tal, mas só passar de estudar para explorar, só de eu usar esse nome, não vai efetivamente fazer com que eu goste de inglês. Não, mas como você vai fazer essa exploração, vai fazer com que você passe a gostar de inglês. Como? Aí eu entro em como essa exploração ela tem que acontecer. Ou seja, a primeira dica para você é: pare de chamar de estudar, comece a chamar de explorar. E como é que você vai explorar? Você vai começar a explorar por aquilo que você gosta. Eu vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que gosta de ler, como você sabe, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler, muito provavelmente tem algum tipo de livro, algum tipo de história que você gosta mais. Tem gente que gosta muito de história de detetive, como eu, por exemplo. Na minha adolescência, eu cresci lendo histórias de detetive, né? Lendo Agatha Christie, lendo Sir Arthur Conan Doyle, né? Com as histórias do Sherlock Holmes, né? Lendo... enfim, tem um detetive francês também, que agora eu esqueci o nome dele, que eu também li um monte de coisa desse detetive francês faz muito tempo, viu? Eu acho que era Simenon. Se eu não estou enganado, é Simenon, alguma coisa assim. Vocês me corrijam aí, tá? Se eu estiver errado. Mas é um detetive também em francês. Enfim, a gente tem aí, né, a Miss Marple, por exemplo, da Agatha Christie também, que é uma detetive. Então, se você gosta de livros que falam sobre mistérios policiais, histórias de detetive, tem uma série de livros com esse tema em inglês que você pode começar a explorar esses livros, porque é uma coisa que você naturalmente já gosta. Bruno, eu gosto mesmo de história de terror, eu adoro história de terror, eu gosto muito de contos de terror. Gente, Edgar Allan Poe, Stephen King, você pode começar a explorar o inglês através das obras desses caras. Ah, Bruno, mas eu não sou de leitura, eu não gosto muito de ler, leitura é complicado pra mim, porque sempre exige muito tempo, muita concentração, nem sempre eu consigo. Eu gosto mesmo de ver série, eu gosto de maratonar as séries, eu adoro maratonar as séries. Olha, se você gosta de maratonar as séries, muito provavelmente tem séries que você gosta muito. Olha aqui, ó, Get It Done, hein? Get It Done. Tem séries que você gosta muito, né? Então, você de repente pode ser aquela pessoa que gosta mais de séries medievais, né, ou de fantasia, como Game of Thrones, né, ou Once Upon a Time. Ou você é uma pessoa que gosta muito
de séries policiais, né? CSI, o próprio Sherlock também, da BBC, com o Benedict Cumberbatch, por exemplo, né? E eu vou dizer uma coisa, em essa série aqui, pra você que tem um inglês já mais avançado, essa série aqui é sensacional. Não, Doutor Estranho, tá? Não tô falando do Doutor Estranho, eu tô falando da série Sherlock, produzida pela BBC, cujo ator que representa o Sherlock é o Benedict Cumberbatch, que é o mesmo ator que faz o Doutor Estranho nos filmes da Marvel. E essa série, o cara pensa numa velocidade simplesmente estonteante. E ele vai pensando e ele vai falando. E aí você tem, então, assim, é super desafiador pro teu inglês explorar o vocabulário e esse universo todo do Sherlock, dessa série da BBC que tem na Netflix, tá? Hoje a Netflix, ou o Amazon Prime, ou qualquer serviço de streaming, ou o próprio YouTube mesmo oferece aí pra vocês uma gama infinita de séries sobre todos os assuntos. Ah, eu gosto de romance, eu gosto daquela... Gente, tem um monte de série de romance que você pode assistir. Tem Downton Abbey que você pode ver. Tem Anne with an E que você pode... Tem um monte... Então, independentemente do teu gênero, que gênero que você mais gostar, você vai começar a explorar o inglês naquilo. Então, se é um livro, você vai pegar aquele livro e vai começar a ler, vai começar a procurar vocabulário, vai buscar o vocabulário, né, num dicionário, você vai começar a explorar. Não é estudar, você vai explorar. Você vai explorar. Entendeu? A série também você vai explorar. Se você é uma pessoa que gosta muito de filme, e aí com certeza você é aquela pessoa, tem aquela pessoa que gosta mais de filme de aventura, tem aquela pessoa que gosta mais de filme de terror, tem aquela pessoa que gosta mais de filme policial, tem aquela pessoa que gosta muito de filme de guerra, tem aquela pessoa... Tudo isso você tem hoje uma gama infinita de filmes que você pode assistir no teu serviço de streaming na internet para você poder alinhar o teu prazer, o teu gosto, aquilo que você gosta com a tua exploração do inglês, tá? Com essa tua descoberta. Então, você não vai estudar, você vai explorar. Então você explora através das coisas que você gosta muito de fazer. Eu, por exemplo, comecei a ter paixão pelo inglês, porque quando eu estava mais ou menos ali com 13 anos, mais ou menos 12 anos, eu li um livro do Jô Soares, que chama O Xangô de Baker Street. Eu tenho esse livro até hoje. E esse livro, ele mistura uma série de coisas da cultura brasileira com Sherlock Holmes, porque o imperador Dom Pedro II, ele tem uma amante, tá? Que é a Marquesa de Santos. E aí ele dá para a Marquesa um violino Stradivarius, que é um violino muito desejado no mundo inteiro. É uma peça de museu, né? É uma peça muito, muito, muito incrível. E ele dá de presente para a amante dele, para a Marquesa, esse Stradivarius, e o Stradivarius é roubado. E, lógico, isso é que eles eram amantes, é um fato histórico. Mas o violino Stradivarius e tudo que eu vou contar para vocês a partir de agora é ficção, tá? O Stradivarius é roubado e a polícia não consegue achar o autor do roubo do Stradivarius. Então, o Dom Pedro, muito amigo de uma atriz francesa que está fazendo uma temporada na cidade do Rio de Janeiro, pede a essa amiga francesa que chame um amigo dela que ela conheceu em Londres, chamado Sherlock Holmes, e o companheiro dele, Dr. Watson, para ajudarem a polícia na busca do violino que foi roubado. E no meio dessa história, nesse inteirinho, enquanto o Sherlock Holmes está chegando no Brasil para poder ajudar a polícia, o inspetor Pimenta, que é o delegado de polícia responsável pela investigação, aparece um assassinato, né? A gente tem um assassinato de uma moça. E nos pelos pubianos dessa moça se encontra um fio de violino, uma corda do violino, que é identificada como sendo do Stradivarius. Em suma, a corda do violino, a pessoa que matou a moça é a mesma pessoa que roubou o violino Stradivarius. Olha que legal. E aí várias moças começam a aparecer mortas com as cordas do violino colocadas nos corpos. Moças geralmente prostitutas
ou seja, Jack o Estripador. A gente tem uma mistura dessas histórias, o Jô Soares muito inteligentemente faz essa brincadeira. E quando eu li isso, eu fiquei apaixonado no Sherlock Holmes, que era um personagem que eu já conhecia, já sabia da existência. Muitas pessoas não sabem disso, tá? Mas o Sherlock Holmes ele não existiu, tá? Ele é um personagem ficcional. Tá? Apesar da gente ter lá em Londres, né, o Museu do Sherlock Holmes, que fica exatamente no endereço de Londres, que foi retratado pelo Sir Arthur Conan Doyle, que foi o autor das histórias do Sherlock Holmes na Baker Street, número 221B. A gente tem hoje lá nesse endereço de Londres um museu. Esse museu foi criado naquele endereço justamente como uma homenagem ao Sir Arthur Conan Doyle e a esse personagem que ele criou, que se tornou tão famoso no mundo inteiro. Mas depois que eu li esse livro, eu fiquei alucinado no Sherlock Holmes. Então eu comecei a consumir histórias do Sherlock Holmes e até hoje eu carrego comigo uma paixão muito grande por essa Londres vitoriana, que começa a ter os problemas das cidades grandes, né, naquela era pré-industrial, semi-industrial, já industrial na verdade, né? Esses problemas de cidade grande que começam a surgir, porque a gente começa a ter uma série de doenças, a gente começa a ter um êxodo muito grande, as pessoas começam a se mudar para a cidade e as cidades começam a ficar super cheias de gente, né, super populosas, e a gente tem essa bagunça da aristocracia, né, que quer permanecer ainda vivendo naquele mundo antigo, a burguesia que começa a surgir, a gente tem esse início de guerra de classes, né, e a cultura inglesa permeando essas relações e essas intrigas. É por isso que eu gosto tanto de Downton Abbey, inclusive, porque Downton Abbey, apesar de não se passar em Londres, fala muito da aristocracia inglesa. Então, isso mexeu muito comigo e eu precisava saber muito sobre essas coisas. Então eu buscava muito sobre essa cultura inglesa, porque essa cultura inglesa me fascinou. Então você viu só, comigo foi assim. Como eu comecei a alinhar os meus prazeres à exploração da língua, tudo fazia muito mais sentido e fazia com que eu fizesse aquelas coisas mais efusivamente, mais frequentemente, porque aquilo me trazia muito prazer. Então é muito importante que a gente consiga alinhar o prazer com esse processo de exploração. Então, explore filmes, séries, livros, de coisas que você gosta, de coisas que te dão prazer. Isso é muito, muito, muito importante. A segunda dica que eu dou para você começar a gostar de inglês é você usar a emoção para isso. Olha, se eu perguntar para você o que você tomou no café da manhã de 55 dias atrás, provavelmente você vai ter uma certa dificuldade para lembrar. Você pode até me falar, Bruno, todo dia o meu café é esse, então provavelmente eu tomei isso aqui porque isso é o que eu tomo no café da manhã. Mas você se lembrar especificamente desse dia de 55 dias atrás, acho que vai ser meio difícil. Provavelmente você não vai conseguir. Agora, se eu perguntar para você o que você estava fazendo no dia 11 do mês 9 de 2001, aí se você é uma pessoa que, né, já estava mais crescidinha nessa época, eu já estava mais crescidinho nessa época, então se você estava mais crescidinho nessa época, muito provavelmente você vai se lembrar. Dificilmente pessoas que estavam crescidinhas no dia 11 de setembro de 2001 se esquecem desse dia. O dia de 11 de setembro de 2001 foi o dia do ataque às Torres Gêmeas, né, em Nova York, do World Trade Center. E aonde quer que você estivesse no mundo, você recebeu essa notícia. E essa notícia ela chocou muita gente. A imagem dos aviões batendo nas torres e explodindo e destruindo as torres e as pessoas se jogando do alto das torres foi uma imagem muito emblemática daquele dia. E isso fez com que você, de uma certa maneira, criasse algum tipo de memória emocional com aquilo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda vez que você utiliza a emoção dentro do processo de aprendizagem, você tem muito mais chances de reter aquela informação.
Então, sempre que você utiliza a emoção no momento em que você está aprendendo, é muito mais fácil você recuperar essa informação da tua memória do que se você não estiver utilizando a emoção. Porque são duas as formas com as quais o cérebro da gente aprende. Uma forma é através da repetição. Então, toda vez que a gente repete alguma coisa, a gente aprende, a gente assimila aquilo. Mas quando a gente utiliza a emoção na experiência, o nosso cérebro, ele suga aquilo. O nosso cérebro, ele retém aquilo com muito mais facilidade. Então, a emoção é um ingrediente essencial para o teu processo de aprendizagem, para ele ser efetivo, para ele ser eficaz e eficiente, você conseguir reter as informações que você precisa. E como a gente pode utilizar a emoção para começar a gostar de inglês, para gostar de inglês? Olha, normalmente coisas que trazem muita emoção pra gente são... Uma das coisas que trazem muita emoção pra gente, eu não sei pra vocês, pra mim é música. Música sempre tem um apelo emotivo muito grande. Muitas vezes a gente tem memórias com música. Então, se você tem memórias com músicas em inglês, já procura saber o que essas palavras são. Começa a explorar essas músicas, porque música normalmente carrega em si uma carga emocional muito legal. Então você poder explorar a língua inglesa através de músicas faz com que você aprenda com prazer sem sentir, tá? Para estudar não precisa ser aquela caixinha não, tá? Então explorar é muito melhor que estudar às vezes. Então explorar as músicas que de uma certa maneira você tem na memória de coisas que você viveu na tua vida. Então utiliza isso a teu favor. Tá? Utiliza as músicas a teu favor, porque música é um componente auditivo carregado de emoção. Você tem o estímulo auditivo e você tem a emoção alinhada a isso. Isso faz com que você aprenda muito melhor. Então, você ouvir, provavelmente às vezes, quando você ouve a música, você lembra da música, você lembra até da letra da música. Ou se você não lembra da letra da música, você lembra daquele negócio mais ou menos parecido. Você não sabe nem direito o que é. Você, às vezes, nem sabe o que é a letra da música ou o que ela tá falando, mas você lembra da melodia da música e lembra mais ou menos das palavras que estão ali na música. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo acontece muito. Você vai lembrando as coisas e vai, nossa, mas é assim, tem uma certa resemblance ali naquele negócio. Então, isso ajuda demais. Então, quando você vai explorar, você vai atrás, entra na internet, na letra da música, tem umas, inclusive, que tem letra traduzida, procura cantar junto, porque isso ajuda na reprodução dos sons, o teu aparelho, o teu aparelho fonador a reproduzir aqueles sons. Isso é tão importante para fala. Música ajuda muito com fala. Você cantar junto com aquele teu artista ajuda demais você a reproduzir sons, né? A buscar a reprodução dos sons. E a busca pela reprodução dos sons faz com que você pratique o teu aparelho fonador para ele poder criar as conexões sinápticas que você precisa para poder estimular o teu processo de fala. Então é muito importante que você utilize a música que tem um componente de emoção, e a emoção auxilia no processo de aprendizagem, e tem a prática do teu aparelho fonador que reproduz o som. Uma coisa que é muito importante a gente também entender que está carregado normalmente de emoção, por exemplo, para mim, no caso do Sherlock Holmes, né, conhecer aquela Londres vitoriana, para mim, naquela época, na minha adolescência, era algo que mexia com a minha emoção, que mexia com o meu eu, que mexia com quem eu era. Então, estudar a história ou a cultura de algum país, evidentemente fazendo isso em inglês, faz com que isso estimule o teu processo de exploração da língua, entende? Não tenha medo, encare o processo em inglês, encare essa exploração, essa busca em inglês, porque isso vai fazer com que inevitavelmente você tenha mais prazer nesse processo. E prazer é uma outra palavra para uma emoção positiva, para uma emoção gostosa. Prazer é uma emoção deliciosa. Então, quando você une prazer ao processo de aprendizagem, isso vai fazer com que você consiga ter muito mais ganhos desse processo de aprendizagem do que se você não tivesse utilizando esse componente. Então, aí fomos à segunda dica. Vamos agora para a terceira dica, muito importante para fazer você gostar de inglês. Qual é essa dica que vai te ajudar a gostar de inglês? Essa dica é muito simples. Faça uma lista
das palavras que você mais gosta em inglês. Sempre tem, a gente sempre tem aquelas palavras que a gente gosta mais. Sempre tem, tá? Eu tenho umas que eu vou compartilhar com vocês agora. Tem algumas palavras em inglês que eu gosto delas, ou por causa do significado que elas têm, porque tem algumas palavras que têm um significado muito único, que eu acho que às vezes você não encontra uma outra palavra em português para poder transmitir aquela mesma ideia. Então eu acho que essas palavras elas mexem comigo de uma maneira muito legal. E tem algumas outras palavras que a gente gosta delas por causa de como elas soam, por causa do som delas. Elas soam muito legal. Então a gente gosta da reprodução dos sons. Então quando você começa a criar uma lista dessas palavras, seja porque o significado delas é algo que te apetece demais, ou seja porque o som delas é muito gostoso de reproduzir ou de ouvir, você começa a criar uma intimidade com a língua. Você começa a criar uma fonte de prazer, você começa a descobrir e a deixar consciente, claro para você, que naquela língua você tem uma fonte de prazer, entende? E isso estimula o processo de aprendizado de uma grande, de uma maneira muito, muito positiva, muito potente, tá? A gente tem aí uma pergunta do Léo. Tem muita diferença entre o inglês americano e o britânico? Léo, do ponto de vista estrutural, praticamente nenhuma, tá? Quando eu digo estrutural, eu digo gramatical. A gente tem algumas diferenças mais relacionadas ao vocabulário, tá? Porque tem algumas palavras que são mais utilizadas. Vou te dar um exemplo. Elevador, por exemplo. Em inglês britânico, normalmente as pessoas falam lift. Em inglês americano, as pessoas falam elevator. Então, entende? É o uso de uma palavra. Ah, mas se eu falar lift, na outra cultura a pessoa vai entender. Se eu usar elevator, vão entender também, tá? É mais ou menos como se fosse o português brasileiro e o português de Portugal. No entanto, eu acredito que o português de Portugal e o português brasileiro sejam mais distantes um do outro do que o inglês americano e o inglês britânico. O inglês americano mesmo, dentro dos próprios Estados Unidos, você tem uma série de estados diferentes que têm gírias diferentes, que tem expressões específicas para algumas coisas, como a gente tem aqui no Brasil. Às vezes, se você vai no sul, se você vai no norte do país, você tem expressões que são completamente diferentes para se falar de uma mesma coisa, né? É estranho isso, né? Mas a gente tem algumas expressões e gírias locais. E os Estados Unidos, como são um país territoriamente, essa palavra existe? Não sei. Mas com um território muito amplo, então a gente também tem uma diversidade cultural muito grande nos Estados Unidos. A gente tem uma maneira de falar muito característica do sul, que é bem diferente do norte, principalmente se a gente for pegar ali a costa leste dos Estados Unidos, né? A gente tem uma maneira muito diferente de você falar. Então, existem diferenças, mas não são diferenças assim muito significativas. E lógico, você tem a diferença do accent. Eu acho que essa diferença ela é mais acentuada, né? O accent é o sotaque. Então você percebe, né? Por exemplo, o americano ele fala Harry Potter, né? É o Harry Potter, porque o T do americano normalmente é com som de R. Já o britânico não, ele fala Harry Potter. Potter, né? O americano fala satisfaction. O britânico fala satisfaction, né? Então tem uma diferença muito mais, eu acho, gritante de sotaque do que necessariamente de vocábulos, de termos, né? O que não é nem uma diferença no caso dos vocábulos, é mais uma distinção em função do uso. Tem alguns termos que são mais utilizados em uma cultura do que na outra. Tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui para minha lista, eu vou compartilhar com vocês a lista das palavras que eu mais gosto em inglês, tá? Eu vou passar bem rapidinho para elas para dar tempo da gente chegar na quarta dica e já tá acabando o nosso tempo, a gente só tem mais 8 minutos de live e eu prometi para vocês que a gente ia acabar hoje em 40 minutos, porque é véspera de feriado, vocês querem muito sair, vocês querem muito pro barzinho, vocês querem muito isso, aquilo, outro, então eu vou deixar. Então a lista de palavras que eu gosto é a seguinte, olha, a primeira que eu amo é paramount, eu amo essa palavra.
Paramount significa muito importante, algo essencial, algo muito importante, algo vital, algo paramount. Eu amo essa palavra, adoro o som dela, adoro o significado dela, né? Então eu posso falar, por exemplo, assim, reading is paramount. Então, ler é muito importante, ler é essencial, ler é vital, reading is paramount. Né? Adoro essa palavra. Absolutely é uma palavra que a gente usa quando a gente quer enfatizar que a gente concorda com alguma coisa, né? Do you like reading? Absolutely, né? Você gosta de ler? Absolutely, né? For sure, absolutely. Eu adoro essa palavra. Tem uma palavra que eu gosto muito dela por causa do som, e a palavra é blood. 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 Tem inclusive uma série americana de vampiros chamada True Blood. Né? Eu adoro esse blood. Blood. Eu adoro esse som. Blood. Eu acho que é tão bonito, né? O verbo é bleed. Né? E blood em inglês é sangue. Né? Apesar do significado não ser lá muito romântico, né? Mas eu acho que eu acho que o som da palavra é muito bonito. Blood. Royal blood. Sangue real. Royal blood. Né? Essa expressão é bonita, né? Royal blood. Soa tão bonita. Iconic, adoro essa palavra quando alguma coisa é icônica, quando alguma coisa é muito característica de algo. Por exemplo, você fala assim, o Doctor Strange is iconic. Então, o Doctor Strange ele é icônico, ele é um símbolo, né? Iconic, adoro essa palavra. Outra palavra que eu gosto muito em inglês também é awkward. Awkward, eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra ela tem um significado meio quando alguma coisa é embaraçosa, é estranha, é um momento constrangedor, né? Então você fala em inglês, aquele momento ali ele é meio awkward. Por exemplo, você chega pra uma moça e pergunta assim, vem cá, você tá de quantos meses? Aí a moça fala assim, não tô grávida. Aí você fala, nossa, é awkward, esse momento é awkward, entende? Entende? Às vezes você tem embaraçoso, constrangedor, você tem essas palavras em inglês, mas awkward é a melhor de todas. Então gosto muito dessa palavra também. Então, a terceira dica é essa, tá? Escreva, faça uma lista das palavras que você mais gosta, porque isso vai te ajudar a criar, a ter prazer com a língua. Isso vai fazer com que isso te estimule a estudar cada vez mais. Vamos para a quarta e última dica, porque nós só temos 5 minutos até o final da nossa live. E eu prometi para vocês que hoje ia ser só 40 minutinhos, para vocês poderem pegar tudo que a gente falou aqui de uma maneira muito condensada, muito objetiva, e vocês poderem partir para a véspera de feriado, que eu sei que está todo mundo louco para a véspera de feriado. Vamos lá! Quarta dica, a dica melhor de todas. Divirta-se aprendendo inglês. Faça com que o processo de aprendizagem, faça com que a exploração da língua seja divertida. Bruno, como é que eu posso fazer isso? Simples. Saia da tua zona de conforto. Encare desafios que normalmente você não encara. Fala com pessoas que normalmente você não falaria. A gente tem uma série de sites na internet que você pode conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Bruno, mas eu não me sinto confiante. Não tem problema. Se diverte com os teus erros. Acha graça de você mesmo. Entende? Se diverte com o processo. Para de ficar pensando no que as pessoas vão achar da tua habilidade em falar inglês e se diverte. Começa a errar, falou besteira, dá risada, conta depois para as pessoas o erro que você cometeu, dá risada com ele, a confusão que você fez. Quando você ouviu uma palavra, achava que era uma pronúncia e é outra. Se diverte com isso. Essa é a dica mais importante para você poder gostar de inglês. É muito importante que você se divirta. Olha, para mim, aprender inglês sempre foi muito divertido. É exatamente por essa razão que hoje eu consigo ter um domínio da língua, uma relação de intimidade com a língua que poucas pessoas têm. Poucas pessoas, pelo menos pessoas brasileiras, né? Porque eu sempre fiz tudo com muito prazer, eu sempre me diverti muito. Inglês para mim sempre foi algo muito divertido. Então, se não está sendo divertido, então tem alguma coisa que você não só pode, como deve mudar para o teu processo ser ainda mais prazeroso e você conseguir melhores resultados. Emoção com o processo de aprendizagem, emoção com experiência leva a uma aprendizagem mais eficiente. Revisando as nossas 4 dicas essenciais para você gostar mais de inglês. A primeira é:
Não chame de estudo. Pare de chamar de estudo e chame de exploração. Então comece a utilizar vários recursos para explorar a língua. Sejam eles livros, sejam eles séries, sejam eles filmes, de assuntos, de gêneros e de temas que você gosta, para você começar a explorar a língua. Então, esquece do estudo quadradinho, naquela caixinha, naquela maneira quadrada de pensar, e pensa na exploração da língua, porque é muito mais gostoso a gente explorar uma língua do que a gente ter que estudar inglês. A segunda dica é use a emoção. Então, sempre que você utiliza a emoção no processo de aprendizado, você consegue ter mais ganho, você consegue se lembrar mais das coisas. Como é que você pode fazer isso? Uma dica importante que eu dei nesse sentido foi utilize músicas, porque músicas normalmente já vem carregada de emoção. Você já tem uma série de músicas na tua vida em inglês que representam alguma coisa para você. Então, explore essas músicas, vá atrás das letras, entenda o significado dessas músicas, mais importante ainda, cante. Cante e encante. E se a tua pronúncia não estiver boa, não tem problema nenhum. Você está treinando, você está se divertindo, você está associando, você está aprendendo. Terceira dica, faça uma lista daquelas palavras que você mais gosta. Seja porque essas palavras têm um significado para você, que são significados muito peculiares e que você gosta muito, ou por causa do som dessas palavras, de como elas soam para você. Então aí, em função de como elas soam, você pode listar essas palavras porque você começa a achar dentro da língua um nicho de prazer constante, revisitando aquelas palavras que você gosta tanto. Quarta e última dica que eu passei para vocês é divertir-se durante o processo. Dê risada dos seus erros. Encare desafios. Se você está com medo, isso é um bom sinal. Se você precisa conversar com alguém, fazer uma apresentação, se você tem medo de entrar num chat, conversar com alguém do outro lado do mundo, isso é um bom sinal. Isso mostra que você tem uma monte de coisa aí para aprender. Então se diverte com isso. Falou errado, não conseguiu entender, dá risada, leva isso com bom humor, que é a melhor maneira de você aprender. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tempo prometido, tempo entregue, 40 minutos hoje para você poder curtir essa véspera de feriado. A gente se vê na semana que vem, na terça-feira, para mais uma live, para mais um encontro. See ya!